Então, pessoal, mais uma vez seja bem-vindo ao canal Cultura Reformada. Já sabe, se não for inscrito, se inscreve, beleza? Ajuda o canal aí e compartilha com todo mundo que você conhece. O tema de hoje é mais um vídeo, no caso, sem edição. E o tema é Quando Pastores Cansam. É um vídeo para compartilhar rapidamente com vocês aí um pouco desse assunto, não é? Quando pastores cansam. E eu quero dizer, já começar dizendo nesse vídeo que sim, pastores cansam. Pastores não são pessoas com portadoras de superpoderes, né? Eu sou pastor há mais de 10 anos e comecei bem cedo a vida pastoral e cheguei, né, no que eu considero como sendo meus limites. Isso bem recente. Eu ainda, na verdade, estou me recuperando, né? Estou me recuperando. Porque foram muitos anos na mesma comunidade, enfrentando problemas variados que fazem parte da vida pastoral, né? E uma hora, depois de ter que lidar com tantos problemas e com toda essa carga emocional de anos e anos, né? Trabalhando com várias pessoas diferentes, com pessoas saindo da igreja, voltando, com as afrontas, né? E no nosso contexto aqui, digamos que durante um bom tempo nós tivemos uma rejeição grande por parte de outras comunidades cristãs, porque meio que somos pioneiros da reforma aqui no sertão de Alagoas, né? E por conta disso, obviamente, o pessoal nos viu como um aceito no começo. Então, as acusações eram diversas, a rejeição, a acusação de sermos hereges e um monte de coisa. E membros saindo da comunidade, pessoas que estavam com você também fechados e de repente saíram. E tudo isso e muito mais, não é? É uma grande carga, não é? Emocional, espiritual também. E nós temos a responsabilidade de permanecer, certo? Faz parte da vida pastoral, para os irmãos entenderem, as frustrações, não é? Essa pressão realmente emocional grande. E o pastor tem que aprender a lidar com as suas emoções e não é fácil. Nós somos humanos como qualquer outro, então dói, nós sofremos bastante também. Só que nós temos, não é, um dever, uma missão, eu tenho que dizer também, né, uma postura diante da comunidade. Como ministros temos que pregar o evangelho, aconselhar, pastorear as ovelhas do rebanho de Cristo, e nem sempre é possível, não é, que haja um retorno nesse sentido, não é? Ou seja, haja compreensão, por exemplo, por parte de membros. E a vida de um pastor é difícil. E não é somente difícil para o pastor, para a família do pastor, principalmente para a esposa, não é? Há muito sofrimento. Porque o pastor tem que se acostumar, por exemplo, a amar pessoas e lutar para que esse amor seja incondicional, sem esperar de forma nenhuma, né? Sem esperar que isso seja recíproco. Porque muitas vezes não é. Muitas vezes você não tem esse apoio. Ou muitas vezes as pessoas da comunidade são imaturas, não percebem que o pastor está cansado, sofrendo, está angustiado. Tudo isso faz parte da vida pastoral. Você acordar e de repente você perceber que você não está mais tão animado como você estava antes, isso faz parte. E eu já passo há anos por isso. Eu tive uma crise muito grande, muito recentemente, não é? Final ano passado, não é? Tem um ano e pouco que eu passei numa crise na minha vida. Eu estava muito empolgado durante anos, trabalhando bastante, então promovendo muitos eventos, não é? Sempre para divulgar a reforma protestante aqui, enfrentando certas batalhas nesse sentido. E quando foi no último ano, no período quando começou a pandemia, né, eu realmente comecei a me sentir muito mal, muito desanimado. Parei com alguns estudos, por exemplo, né, eu preciso aprender, né, grego e hebraico, porque eu tenho que um dia ser submetido a uma aprovação no concílio, né, uma prova no concílio, digamos assim. E eu estava encaminhado para isso, mas a crise veio, meu amigo, e eu realmente desanimei. Sabe quando você perde o gosto de fazer? E não só isso, viu? Eu posso dizer que, é claro, né, sempre nós fazemos o trabalho pela graça de Deus. Isso aí é fato em qualquer ocasião, em qualquer circunstância. Mas digamos que durante esses anos, né, esse último ano, eu pude sentir e posso testemunhar hoje, ainda de maneira mais evidente, a graça de Deus, porque eu, pessoalmente falando, estava completamente desanimado, meio que fazendo as coisas, empurrando com a barriga mesmo, sabe?
sem a menor vontade, cumprindo os compromissos, né? Não deixei de cumprir meus compromissos, mas estava muito desanimado, sem o desejo de visitar os irmãos, porque faz parte da prática reformada também os pastores, né? Os presbíteros da igreja sempre visitarem a comunidade, né? Porque, obviamente, o trabalho do púlpito não é suficiente. É importante, é uma parcela muito importante do trabalho pastoral, mas não é tudo. É muito importante o trabalho também de visitação. E eu me desanimei. Sabe quando pensava em visitar algum irmão da igreja, eu me dava angústia. A preparação de sermões também, do mesmo jeito, né? Eu sei que Deus falou, eu sei que o Senhor trabalhou no meu coração, principalmente no da igreja, mas foi somente Ele, digamos assim, sem que eu pudesse, pelo menos dizer que eu estava me esforçando, reconhecendo a graça de Deus, mas nem isso estava acontecendo. Realmente, Deus foi muito gracioso, porque eu me senti mal, não é? Não estou 100% ainda, eu estou tentando me recuperar. Mas Deus está terminado graça, com certeza, e eu tenho me sentido mais animado. Mas veja, eu desanimei até mesmo de promover eventos da Fé Reformada aqui. Sabe? Perdi completamente o desejo. E olha que minha cabeça sempre foi assim, né? Eu sempre fiquei pensando muito em como expandir mais o evangelho em termos de conhecimento. Pensando em projetos, alguma coisa que eu deveria fazer para que as pessoas conhecessem mais o evangelho, conhecessem mais a fé reformada. E simplesmente isso acabou, minha mente ficou infrutífera, né? Então cheguei à conclusão que eu estava realmente muito cansado. Minha esposa chegou até a pensar que eu estava com depressão, na verdade, né? Eu não cheguei a ficar com depressão. Também eu não sei, né? Eu não sou especialista, se é que isso tem alguma importância, né? Porque o pessoal valoriza demais hoje especialistas, né? E eu tenho um pé atrás com certas coisas, certas áreas, digamos assim, né? Uma delas são essas áreas das emoções, da psique, no sentido geral, porque eu não vou tirar o crédito dos profissionais, que eu sei que são úteis, não é? Ajudam bastante, com certeza, isso aí eu não tiro o mérito deles de jeito nenhum, eles são pessoas importantes da sociedade para isso, mas eu meio que não sou tão fã assim, né? Eu não sou tão apegado a esse tipo de coisa, certo? Talvez se eu fosse para uma consulta, né? Eu seria diagnosticado de repente com depressão, com alguma coisa assim. Tudo bem, eu não ligo, na verdade, para isso, né? Eu não ligo, realmente eu confio que Deus nos dá força e se realmente precisar um dia fazer uma coisa dessa, eu vou fazer, claro, né? Mas eu posso dizer que eu cheguei a níveis, não é, de estresse e também de angústia muito grandes, né, muito profundos. E depois de mais de 10 anos, não é? 10 anos pastoreando, pensando nesse último ano, eu cheguei finalmente a ter dúvidas sobre minha vocação. Dá pra acreditar numa coisa dessa? Foram anos batalhando incansavelmente pelo Evangelho. Eu renunciei a muita coisa. E eu sei que, eu não tô falando isso como se eu fosse alguém especial, não, irmãos, entenda. Eu sei que cada um dos que estão vivendo hoje para Cristo tem renunciado. Todo cristão genuíno renuncia muita coisa, não é? A vida de um cristão é de fato, certo? Seja ele pastor ou não, oficial ou não, é de fato tomar a sua cruz todos os dias e seguir a Jesus Cristo. Isso é comum para nós cristãos, certo? Mas eu posso lembrar que meio que eu não sou Olho-d'Águense, né? Eu moro aqui em Alagoas, Olho d'Água, há muitos anos mesmo. Eu cheguei com 18 anos de idade, mas minha vida todinha foi em São Paulo, né? Então eu cheguei com 18 anos de idade. Meio que eu abri mão de muita coisa e abrir mão de oportunidades, não é? Até mesmo profissionais, deixar de lado certas oportunidades, né? Minha família, por exemplo, para ficar aqui no Nordeste e pregar o evangelho e ser um pastor, isso me custou bastante, né? Bastante. E durante muitos anos mesmo a fio, isso nunca tinha me pesado, mas nunca mesmo. Nunca me passou por minha cabeça, tinha passado por minha cabeça retroceder, por exemplo. Nem ficar frustrado ou me sentir menor, inferior por causa disso, sabe? Eu tinha convicção de que eu estava fazendo tudo para a glória de Deus e, portanto, qualquer sacrifício, não importava qual, não importasse qual, valeria a pena para que Cristo fosse glorificado. E quando a crise veio, tudo isso veio à tona e eu comecei a finalmente pensar nessas coisas. E pensar de maneira triste, de maneira negativa. Tipo, será que valeu a pena realmente eu deixar tudo? E eu comecei a pensar, eu tô admitindo pra vocês isso aqui, né? Que é tipo, cara, eu dediquei quase que os melhores anos da minha vida a ser um pastor de uma igreja. Eu comecei com 20 e poucos anos, 23 anos de idade. Dediquei
é, 24 anos, né? Foi quando eu comecei, isso mesmo. Dediquei, irmãos, hoje eu tô com 36 anos de idade, né? Os anos de maior vigor, de maior energia da minha vida a trabalhar pelo Evangelho. Enfrentando sempre dificuldades, porque eu sempre fui pastor de uma comunidade pequena, pobre, nunca fui sustentado pela comunidade, nunca tive isso, nunca. Sempre tive que trabalhar fora, então sempre fui dividido, né, entre trabalhar como pastor na igreja, sem falhar nesse aspecto, e trabalhar também fora, para sustentar minha família. E isso nunca tinha me pesado. No último ano, isso me pesou muito. E eu cheguei realmente a ficar muito angustiado, mas muito angustiado, porque eu comecei a... Sabe aquela tristeza que dá de eu deveria ter feito diferente? Eu deveria ter optado por outros caminhos. Eu deveria, e criando possibilidades na minha cabeça, criando possíveis caminhos, né? Ou lembrando de onde eu estava, como jovem eu era. Não que eu não seja jovem ainda, tenho 36 anos de idade, tem muito chão ainda pela frente, mas, né, claro, se Deus quiser, né? Mas, tipo, eu pensei, eu poderia ter não feito isso e dedicado a minha vida, meus esforços, digamos assim, à vida intelectual. E porque eu gosto muito, mas me dedicar em termos de alguma profissão, me formar em alguma faculdade, e eu acabei deixando tudo de lado, né? Acabando deixando isso tudo de lado. Eu sempre gostei de aprender. E eu pensava, poxa, eu com tão pouca idade na época, eu deveria, com todo esse meu anseio por aprendizado, uma hora eu deveria estar formado o quê? Em 2, 3 faculdades? Então, tipo, o que é que eu fiz da minha vida? Isso começou a pesar. E eu tô dizendo isso pra vocês por quê? Porque isso passa pela cabeça de pastores, e pastores reformados, né? Passa pela cabeça. Quando uma crise vem, que atinge a nós, a nossa família também, nossa esposa que sofre muito, isso passa por nossa mente. Nossa mente é fraca também, como de qualquer pessoa, tá? Então é bom até admitir isso aí. E por conta disso eu desanimei de muita coisa, né? Larguei o estudo das línguas originais, fiquei muito mal com relação a isso. Estou retornando agora, estou começando de novo agora. Então meio que eu fiquei muito atrasado, né, por conta disso. Mas eu não conseguia fazer diferente. Eu tentava até, mas sabe, aquela força que eu não tinha, pronto, eu não tinha. Era só, eu pensava só isso, não vou abandonar a comunidade, eu vou permanecer fazendo o meu trabalho, porque eu não vou ser um homem responsável, mas eu estou extremamente infeliz, completamente desanimado, sem nenhum tipo de esperança de melhora sequer, e eu vou fazer isso até quando minhas forças simplesmente se acabarem e eu não suportar mais. Eu até cheguei a pensar, eu vou fazer isso até eu enlouquecer. Até minha mente não suportar mais da pressão. Eu cheguei a pensar isso, né? E realmente, eu fiquei muito mal. Muito mal. E aí, depois de você entrar numa crise, digamos que as falhas de muitos irmãos da comunidade começam a contar. No começo, não. Você olha com misericórdia, você quer imitar Cristo. Deus, o Senhor é misericordioso. Quem sou eu para não amar meus irmãos e começar a contar? É claro que, como um pastor, não é? Eu preciso exortar, disciplinar e até às vezes chegar ao extremo de excomungar quando alguém não quer se submeter de fato a Cristo. Mas nós temos que aprender a sempre amar esses irmãos e agir com misericórdia. Porque Deus é misericordioso com cada um de nós. Então, né, não tem por que ficarmos com essa mentalidade de querer punir as pessoas assim facilmente. Né? Tem que haver paciência e misericórdia. Só que depois de que você entra na crise, parece que essas falhas ficam muito mais evidentes para você, sabe? E elas começam a magoar, de verdade. Isso começa a pesar bastante. E você começa a contar. Então eu fiquei num nível assim. Níveis assim. Pra vocês terem uma ideia, eu cheguei ao ponto, nessa crise, de passar a semana estudando para preparar o sermão. 2 sermões, né? Prego domingo de manhã à noite. E já amanhecer no domingo frustrado, triste e desejoso de aproveitar o momento quando todo mundo vai se reunir para chutar o balde, não é? Chutar o pau da barraca e falar tudo que está engasado no coração e falar tudo e chocar os irmãos, não é? Com certas coisas que eu gostaria de falar, sabe? Passar coisas na cara. E a vontade era essa e eu me planejava para fazer isso. Olha a situação que nós chegamos, né? Que eu cheguei, pessoalmente. Eu espero que você não tenha, quem esteja acompanhando esse vídeo, não tenha passado por isso
ou não esteja passando agora nesse momento, porque eu sei que é difícil. Mas eu cheguei a pensar assim. Então, sabe, eu me armar, me preparar todinho, é hoje. É hoje que eu vou. Um ano, né, praticamente desse jeito. É hoje que eu vou chegar e vou realmente rasgar o verbo. E quando chegar alguns minutos para o culto começar, a minha mente vir, não é, as palavras de Cristo, lembrando do Evangelho, não é? Não é revelação desse estilo carismático, não. Nem se preocupe com isso, eu sou reformado, rapaz, raiz. Mas as palavras de Cristo, as palavras que eu estudo, que eu tenho que estudar para pregar para a igreja, vindo ao meu coração, sabe? Vindo ao meu coração. Eu aprendendo no Evangelho e a minha consciência sendo pesada por conta disso, e eu basicamente ouvindo, não é? Pelo que tudo que eu já estudei da palavra de Deus, pelas vezes que eu preguei, eu amo as minhas ovelhas. Eu dei a vida por elas. Entende? E eu dei a vida para perdoá-las. Por que é que você não pode fazer o mesmo? No sentido de que por que você não as perdoa? Por que você não dá de graça o que você recebeu de graça? Cara, isso... Eita, Jesus, era difícil. Porque isso me quebrava demais. E quando chegava a hora do culto, lá estava eu, constrangido por causa do amor de Deus, fazendo meu trabalho pastoral. Não é? Então, apesar de ter sido um momento difícil da minha vida, não é? Nessa crise de querer desistir de ser pastor, de olhar para outras possibilidades, para outras portas, possíveis portas, e de me convencer de que não valia a pena permanecer lutando, e começar a olhar a irmãos ou a comunidade como sendo ingrata e o ofício pastoral como sendo um ofício ingrato, não é? É maravilhoso, irmãos, poder, diante da palavra de Deus, ser confrontado pelo próprio Cristo. Sabe? Você ler a palavra, você pregar a palavra e aquela palavra falar tão profundamente com você mesmo, o pregador, a ponto de Cristo estilhaçar todas as suas defesas, acabar com tudo que você planejou de mal e Ele mesmo destruir por sua graça e amor a barreira que você criou no seu coração, por causa das frustrações dos anos. Eu louvo a Deus por isso, porque o amor de Cristo nos constrange. Nos constrange de verdade, sabe? E apesar de estar me recuperando e de ainda sentir, não é, alguma tristeza, ainda assim eu tenho ao mesmo tempo sentido um novo vigor na minha vida, sabe? Força para continuar pregando, força para continuar fazendo meu trabalho pastoral. Eu tenho que melhorar muito. Eu sou um homem pecador, um homem falho, mas eu louvo a Deus por isso, porque apesar das minhas falhas, Cristo também não me abandona, assim como não abandona toda a comunidade, as ovelhas que são dele e que ele me colocou como sendo líder para conduzi-las ao caminho do Senhor sempre. E, sinceramente, é importante demais termos paciência. E por mais que nosso coração esteja pesado e nós não consigamos enxergar muito bem, discernir muito bem por causa da dor, é muito importante confiar que Cristo, não é, o nosso bom pastor, nos socorrerá. Que podemos sempre nos achegar à sua presença em oração e encontrar, não é, nesse trono de graça, socorro em ocasião oportuna. Então é assim que o Senhor tem me sustentado, tá? Eu espero que, se você que está acompanhando esse canal e assistiu esse vídeo, talvez que seja pastor ou não, né? Seja apenas um membro de uma comunidade e que esteja passando por alguma crise e que até pense que talvez essa aqui seja uma crise de fé, né? Eu quero dizer aos irmãos, não é, que mesmo diante dessa dor, o amor de Cristo por você não muda, tá? Então, nós é que mudamos. Nós é que, sabe, mudamos às vezes a maneira de pensar e as nossas atitudes, mas Cristo não muda. Nosso Deus não muda. Então, permaneça aguardando o socorro de Deus. No tempo certo, realmente, Ele vai mostrar a você, vai deixar tudo mais claro, mostrar a você qual é o caminho
e vai trazer consolo. E mais do que tudo, não é? Olhe para o seu amor pelas ovelhas, olhe para o seu amor pela igreja, não é? Para que por meio desse amor por você mesmo, que como membro do corpo de Cristo, você seja constrangido também a amar seus irmãos e permanecer fazendo o seu trabalho pastoral, não é? Ou então permanecer como um membro firme da igreja, ainda que o seu coração esteja arrebentado. Permaneça, nem que seja para você rastejar, mas permaneça, porque no tempo certo, não é? O bom pastor que ele chamou há de te resgatar, certo? De te constrangê-lo pelo seu amor, tá? Então, confie no Senhor.